Olá, eu sou a professora Nana Bispo, este é o Português das Gramáticas e o porquê deste vídeo é que eu vou corrigir 5 questões com vocês sobre português geral cobrado pela banca EDCAP nos seus concursos. E aí, especificamente, estas questões são de provas mesmo da área da educação, que é inclusive o foco desses 30 vídeos que eu vou fazer até o dia da prova, em julho de 2024, para o concurso da Serra Espírito Santo. Antes de continuar, quero me explicar que eu estive sumida nos últimos 3 dias, porque eu fui acometida por um resfriado, imagino, e o meu principal, inclusive, né, na verdade, a voz, no caso, é o que eu uso para trabalhar aqui no canal, então fica difícil se eu não estiver bem, eu estava tossindo muito. Agora um pouco melhor, eu voltei e vou continuar com os vídeos, tá bom? Então até o dia da prova teremos os 30 vídeos como prometidos, ou como prometido, mas eu vou ter que fazer de repente em uns 3 dias, 2 vídeos por dia, tudo bem? Então, como aqui não tem enrolação, vamos agora para a prova em si. Já quero mostrar para vocês aqui o texto cobrado nesta prova para pedagogo de Vila Rica. Foi uma prova de 2023 e olha o texto como que ele é grande. E aí, analisando a prova, eu observei que de um total de 10 questões, 6 questões eram de questões gramaticais mesmo, e as outras 4 questões de compreensão textual. Já observei também que a banca EDCAP não cobra interpretação, que é aquele tipo de questão que pede para você inferir a partir do texto, sabe? infira, levante hipótese, que inclusive eu acho mais difícil, porque a interpretação é mais subjetiva. A compreensão, por sua vez, é no texto mesmo, você lê o texto, identificar o que a banca está pedindo e trazer. Então, este foi o texto que a banca trouxe para responder as questões de 1 a 9, observem aqui. E aí, como eu falei, 6 questões de gramática, 4 de interpretação. No próximo vídeo eu trago essas questões de compreensão, desculpa, não interpretação, compreensão. Lembra que já tivemos uma aula aqui um vídeo sobre a diferença entre interpretação e compreensão textual. Aí a compreensão tem mais a ver com o que está no texto mesmo ali explícito. E a interpretação é subjetiva, mais pessoal, porque você vai inferir a partir do que você leu do texto. Vamos lá, questão 1. Aqui eu trouxe para vocês a questão 1, que diz assim, ó: o tipo de nuvem formado é o que determina a intensidade da chuva. Inclusive, essa questão já esteve presente aqui no canal. É uma questão sobre transitividade verbal. Inclusive, é um conteúdo que a banca ama cobrar. O último concurso que teve também para a área de saúde, a banca cobrou transitividade verbal. E aqui o verbo seria determina. O verbo determinar em relação à transitividade verbal, ele é intransitivo, bitransitivo, transitivo direto, indireto. E aqui, ó, o tipo de nuvem formado é o que determina, este é o verbo. Só você fazer perguntinha para o verbo, observa que tipo de perguntas que você faz. Você precisa fazer pergunta? Se não precisa, ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Se você precisa fazer alguma pergunta que você responde com uma preposição, por exemplo, gosto de chocolate, preposição de. É transitivo indireto, porque tem uma preposição. E se ele não precisa de um complemento com preposição, ele pode ser transitivo, por aí vai. Então aqui, ó, o tipo de nuvem formada é o que determina. Aí você pergunta, determina o quê? A resposta está logo adiante, determina a intensidade da chuva, que é o nosso objeto direto. O objeto direto aqui não exigiu a preposição. Por isso, a opção correta desta questão 1 é a letra D. O verbo determina alguma coisa, né? Algo. Verbo transitivo direto. Questão 2. Então, estude aí transitividade verbal, para ficar na ponta da língua. Questão 2. Uma tempestade é um fenômeno meteorológico caracterizado por muita instabilidade atmosféricas. As moléculas presentes na superfície. Aqui a gente nem precisaria ler esse trecho porque, ó, a banca vem direto. De acordo com as regras de acentuação gráfica, é correto afirmar que. Aí vamos lá.
Então tá, letra A. Superfície recebe acento por ser uma paroxítona terminada em ditongo decrescente. B. Existem 4 vocábulos proparoxítonos presentes na frase. C. O vocábulo é permanece com acento diferencial, segundo o novo acordo vigente. D. Superfície recebe acento por ser uma paroxítona terminada em E. Então vamos lá. Esta questão eu fiquei um tempo, inclusive, nela, analisando bastante esta questão. A banca traz a opção de que nós temos 4 vocábulos proparoxítonos presentes na frase. Então vamos lá. Proparoxítonos aqui são aquelas palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Então você sempre tem que levar em consideração, para poder analisar a acentuação gráfica, da última sílaba para a primeira, tá bom? Inclusive para a terceira, porque na verdade no português nós só temos sílabas tônicas até a antepenúltima. Por exemplo, eu vou te dar aqui, vou mostrar para você aqui um exemplo no próprio texto, tá bom? A palavra fenômeno aqui, ó, você tem que sempre levar em consideração a partir da última sílaba. Então aqui temos no, que vai ser a última sílaba tônica, um exemplo, se fosse o caso, mas não é. Só se fosse café, por exemplo. Me, penúltima sílaba tônica, e no, antepenúltima sílaba tônica. Entende o que eu quero dizer? Então aqui, ó, é sempre da última para frente, tá bom? Que você vai contar as sílabas. Então aqui, ó, fenômeno é a primeira proparoxítona que temos no trecho, no trechinho aqui. Por quê? Ela tem a antepenúltima sílaba tônica, que é no, fenômeno. Nosso português não permite, por exemplo, depois da antepenúltima sílaba, uma tonicidade. A gente não conseguiria falar. Como que eu conseguiria falar fenômeno tendo o F com a sílaba tônica? Fica fenômeno. Não tem nem como. Enfim, coisas da minha cabeça. Aí vem meteorológico, de novo. É a antepenúltima sílaba tônica, ó. Penúltima, penúltima, antepenúltima. Então, nossa segunda sílaba proparoxítona. Aliás, essa palavra proparoxítona, desculpem. Atmosférica, de novo, ó, última, penúltima, antepenúltima, tônica. Tá vendo? Moléculas. Moléculas. É a última, penúltima, antepenúltima. Tá vendo? Ótimo. E aí, aqui nós realmente contamos 4 vocábulos proparoxítonos presentes na frase. Então, aqui a opção correta seria a letra B. Aí vem, o vocábulo E permanece com acento diferencial. Não, gente, o E aqui leva acento neste trecho porque é o verbo ser, conjugado no presente, ó. Uma tempestade no presente no indicativo. Por isso que tem acento, nada diferencial do novo acordo ortográfico, não, tá bom? E deixa eu ver mais o que nós temos. A palavra superfície recebe acento por ser uma paroxítona terminada em ditongo decrescente? Não. Superfície recebe acento por ser uma paroxítona terminada em E? Também não. Não é por conta dessas questões que superfície leva acento. Inclusive, foi por conta da palavra superfície que eu demorei um tempo analisando essa questão. Eu estou sem um dicionário Aurélio aqui em casa, que eu confio muito. Eu vou providenciar, porque em alguns dicionários superfície aparece como proparoxítona. E aí, se fosse o caso, a opção B estaria errada. Teríamos um total de 5 e não 4 vocábulos proparoxítonos. E aí estaria correta, 5 e não 4. Mas aí, com o tempo, eu vou providenciar um Aurélio, porque é o dicionário que eu confio. Eu não confio em jogar na internet, encontrar e pronto. É bom uma fonte confiável. Então, neste caso, a opção correta mesmo seria a letra, como eu falei, B, tá bom? Vamos lá. 3. A 3 pede em relação à crase, é outro conteúdo que você deve estudar. Então, ó, estuda, por favor, a acentuação gráfica sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. E aí agora você estuda também mais uma questão de crase, que é batata, que os concursos costumam cobrar. Em relação aqui a este termo, ó, estas nuvens se formam a partir da movimentação do ar em uma área de baixa pressão atmosférica. Em relação ao termo destacado, é correto afirmar sobre a crase que: letra A, não é possível usá-la diante de vocábulos que sejam verbos. Aqui já temos uma verdade. Nós não utilizamos crase
antes de verbo, não precisa, não é nem facultativo, não precisa e pronto. E aí tem outra questão aqui, ó, que pede, ó, letra B. Neste caso, seu uso é facultativo, logo o texto optou por não usá-lo. Não é facultativo. O uso de crase antes de verbo, né? Posposto ao verbo, no caso anterior ao verbo, não, de forma alguma, exige crase, ok? Então não ponha crase antes de verbo. Ela foi suprida pela presença da preposição posposta ao verbo. Não, nada a ver. Nada a ver de preposição posposta ao verbo, não, tudo bem? Não se utiliza tal acento diante de vocábulos que indique quantidade ou parte de algo. Não, também não. Bom, então a opção correta aqui é a letra A, tá bom? Que de cara já elimina a letra B, porque não é facultativo. Não precisa usar a crase antes do verbo, tá bom? Estudem crase, por favor. As bancas cobram muito. 4. Aqui a banca traz uma questãozinha, um trechozinho sobre o que seria a utilização da linguagem, para que serve, enfim. Mas aí vem a questão, rapidamente, que nem precisaria, ó. Aqui fala, o texto base intitulado O que é uma tempestade, como ela se forma, é um exemplo de linguagem. Aí aqui é só você observar. É uma linguagem não verbal? Pensem comigo, é um texto. Como que seria uma linguagem não verbal? Linguagem não verbal é aquele texto, por exemplo, quando tem imagem, então, ou sinais. Então, não, da letra A não pode ser. A letra B é uma linguagem verbal. É um texto, não é isso escrito, então linguagem verbal. Não é mista porque não tem outros códigos além mesmo da escrita. Também não é metalinguística, que não é o signo falando do próprio signo, né? Um texto falando sobre o próprio texto, o ato de se configurar um texto, tá bom? Então aqui é a letra B, tá bom? Vamos para 5 agora. Os moradores da região sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, foram os que mais tiveram interesse no tema. Aí, morfologicamente, é correto afirmar que... O que é o morfologicamente? Nós temos 2 tipos de análise no português. Uma análise morfológica e sintática. A morfológica tem a ver com as palavras. Então, assim, estudem as classes de palavras. Muitas vezes é como a matemática. Se você não sabe o básico, você não vai saber estudar uma oração subordinada, por exemplo, substantiva, objetiva, objetivo direto, objetivo indireto. O que é objeto direto? O que é objeto indireto, por exemplo, entendeu? Então, normalmente, o português começa pela base mesmo, você saber o básico para você conseguir avançar. Então, morfologicamente, tem a ver, morfologia tem a ver com o estudo das palavras no português. Você pode ver aqui que todas as questões trazem essas classes gramaticais. Então, estudem as 10 classes gramaticais, tá bom? Começa pelo substantivo, é a dica que eu dou. Aí, agora você precisa lembrar das outras 9 classes de palavras, tá bom? Então, estude. Então, vamos lá. Há 3 conjunções, sendo que uma delas é aditiva. As conjunções são aquelas palavrinhas que separam, por exemplo, uma oração da outra. Aqui há apenas uma oração, que é o E. Uma conjunção, desculpa, que é o E, tá vendo? Ó? E ela realmente é aditiva, tá vendo? Tá vendo que acrescenta Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então foi por isso que a banca colocou e é uma aditiva, para meio que te confundir. Só que não há 3 conjunções, há apenas uma, tá bom? B, 3 advérbios, sendo que um deles é de intensidade. Não há 3 advérbios aqui, tá? Em Rio Grande do Sul, aqui nesse trecho. 2 artigos definidos masculinos no plural, vamos ver? Ó, eu encontrei apenas um. Os artigos, que é um só no caso, né? E mais um aqui também, ó. Mas é o mesmo. É o mesmo artigo repetido, tá vendo? 2 vezes, então é por isso que dá para confundir. 4 preposições, sendo que uma se repete. E aqui só não sobrou mesmo a questão a letra D, né? 4 preposições, sendo que uma se repete. Então vamos lá. Ó, da região do sul, então dá, né? Que é o D mais A. No caso, há uma contração aqui, então uma. D e O, que é, né, o D mais O, outra contração. 2 preposições aqui, que eles falam. E aí, a preposição que se repete é justamente o D mais o O, que fica do, não é isso? Que é o do Rio Grande do Sul e Paraná. Então, 3. E aí,
Nós temos também a última, que é no tema, que é, né? Que é o em mais o, tá bom? Então, são realmente 4 preposições, sendo que uma se repete, não é? Não tem a letra E, então a letra D é a nossa opção correta, analisando aqui, tá bom? Então, ó, este foi o vídeo de hoje. Eu espero mesmo que você tenha entendido. Deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Envia para aquele seu amigo ou amiga que vai fazer a prova, tá bom? Isso ajuda o canal a crescer. É importante o YouTube perceber que mais pessoas estão acessando o meu canal, tá bom? Então, te espero no próximo vídeo. Obrigada por me assistir. Beijos!